إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Caros irmãos e respeitosas irmãs, dentre os favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu à humanidade é o tempo. O tempo é uma das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como os seres humanos é uma criatura, as árvores, os animais, os céus, a terra. O tempo também foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Foi criado para o benefício do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa do tempo. Allah não depende do tempo. Os seus trabalhos ou as suas decisões não dependem do tempo. Então, o tempo é para o benefício do ser humano. Allah criou para beneficiar a nós, para podermos organizar a nossa vida, para fazermos os nossos trabalhos, para fazermos isto e aquilo, tudo nós dependemos de tempo. Não é por acaso que o ser humano inventou o relógio, porque nós temos que trabalhar com o relógio. Um homem inteligente tem que andar com relógio. Não quer aquele relógio no pulso, então no mínimo que tenha celular para usar o tempo. É muito importante. E assim nós temos que ensinar os nossos filhos como usar o tempo. Porque se nós não ensinarmos aos nossos filhos a aproveitarem o tempo, usar o tempo da melhor forma, então estaremos a criar filhos bandidos, desobedientes a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para que isso não aconteça, nós temos que ensinar aos nossos filhos tudo. Há coisas que nós como encarregados, nós como pais, nós somos negligentes nas nossas obrigações. Nós pensamos que com o tempo os nossos filhos vão aprender, sem você ensinar a eles. Isso não é possível. Nós temos que ensinar tudo. Aquilo que você acha que é insignificante, você tem que ensinar ao seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a comer, você tem que ensinar teu filho como dormir, antes de dormir, o que tem que fazer. Tem que ensinar a usar a casa de banho, tem que ensinar como sentar-se na cadeira, tem que ensinar como receber os hóspedes fora de casa, como cumprimentar as pessoas. As crianças têm que ser ensinadas tudo isso e mais alguma coisa. E uma das coisas que nós também temos que ensinar, é nossa obrigação, é nosso dever, é como aproveitar o tempo. Os pais, eles têm que fazer uma agenda para os seus filhos, não deixar os filhos fazer o que eles pretendem. Não é bem assim. Por isso que nós depois vemos drogados aqui, bandidos aqui, esse sem trabalho, isto assim, este assim. É porque os pais não educaram os seus filhos. Os nossos filhos, eles sempre vão querer fazer aquilo que lhes apetece. Que eu não quero pegar Corão agora. Eu vou fazer visão
na hora da Al-Fajr. Enquanto ele pode fazer naquele momento. Então é aí que o pai desempenha o seu papel. Diz: oh, meu querido filho, aproveite agora. Você não tem nada para fazer agora. Aproveita a fazer revisão. Você, quando acordar na hora da Al-Fajr, volta a repetir aquilo que você repetiu na hora de Isha. A criança toda hora quer brincar, mas o pai tem essa obrigação de orientar o seu filho. Que olha, agora não é hora de brincar. Agora é hora de comer, depois é a hora de fazer revisão, tem a hora de dormir, tem a hora de descansar, tem a hora de brincar. É isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, a aproveitar o seu tempo. E não deixar eles na rua, ficarem a brincar e dizer que não, deixa aproveitar a infância deles. Não é bem assim. Depois, quando crescerem, quando tiverem 14, 15 anos, hoje, crianças de hoje em dia, com 10 anos já são rebeldes. Com 10 anos já são rebeldes. Por quê? Porque não houve uma educação em casa. Estava a viver na selva. E quando o pai quer educar o filho, aí já não consegue. Por isso é que um poeta diz que você tem que endireitar o ramo antes de ele desviar-se. Você, se não educar o seu filho numa árvore, há muitas ramificações. E aquilo nós não temos como evitar, aquilo é o sistema de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você não endireitar a árvore, ela há de crescer de qualquer maneira. Assim acontece com os nossos filhos. Se nós não endireitamos a eles desde pequeno, ensinarmos a eles desde pequeno, enquanto são pequenos, então, quando eles crescerem, hão de criar mais ramificações. É por isso que depois nós reclamamos: qual é o pecado que eu cometi, onde é que eu falhei. Depois começa tensão, começam outras doenças cardíacas, mesmo por quê? Porque o pai é culpado de tudo isso. Os ulamás dizem que nós temos que aproveitar o máximo do nosso tempo. Temos que saber como organizar a nossa agenda diária. Não é por acaso que quando vamos aos supermercados temos lá agendas à venda. É para quê? É para fazer o quê? Temos o relógio. É para quê? É para nós usarmos. É para nós escrevermos a nossa agenda diária, ou a nossa agenda semanal, ou mensal. Olha, hoje, inshallah, quando eu acordar na hora da Al-Fajr, depois de cumprir o Salat, a minha agenda a seguir é esta e aquela. Até anoitecer. É assim que você aproveita o tempo. E você consegue fazer um balanço. Que olha, hoje eu consegui fazer isso, alhamdulillah. Não consegui fazer isso, mas amanhã eu hei de completar. Será uma prioridade na próxima agenda, ou no outro dia. Agora, se vivermos aqui 40, 50, 60, 70 anos, sem sabermos por que nós estamos aqui no dunya. Por isso é que Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, ele diz que nós temos que tirar tempo para Allah subhanahu wa ta'ala. E não é pouco. Quando diz tem que tirar tempo, não é tirar pouco tempo e dizer que não, eu já cumpri com a minha obrigação. Não é bem assim. Nós todos trabalhamos, outros são patrões, outros são empregados e outros não trabalham, mas têm trabalho à maneira deles. Então, se você ficar ocupado e esquecer Allah subhanahu wa ta'ala, então Imam Ibn Qayyim rahimahullah diz que a morte para esse tipo de pessoa é melhor. Porque não tem nenhum benefício em ele estar aqui no dunya, sem fazer nada. Por mais que você seja um comerciante, seja um empresário, mas se você não tirar tempo para Allah subhanahu wa ta'ala, então a morte é melhor para si. É melhor você morrer. Menos responsabilidades para si. Menos responsabilidades para si. E menos questões para si, para responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que saber a nobreza do tempo. Em várias partes do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz o Al-Fajr, juro pela aurora, a hora do Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala diz o Al-Shams, pelo sol, o Al-Duha, pela manhã, o Al-Layli, pela noite, o Al-Asr, pelo tempo. Innal insana
lafi khusr. Numa forma geral, ou de uma forma geral, toda a humanidade está na perdição, está perdida. Illa alladhina amanu, excepto aquele que tem iman em Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, e pratica boas ações. Os ulamais dizem que Allah subhanahu wa ta'ala, quando jura pelo tempo, quando Allah jura pelo tempo, então indica a importância do tempo. A importância do tempo. Você passa o tempo que você quiser aqui no dunya, de boas formas ou não, você terá que questionar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos a saúde, concedeu-nos aqui um corpo, concedeu-nos o tempo, concedeu-nos a riqueza, concedeu-nos esposa, filhos, você terá que responder a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim do teu tempo também. O que você fez com o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu assim? Como é que você aproveitou o tempo? Como é que você passou a vida aqui no dunya? Passou a vida nos cafezinhos? Passou o tempo nos debates? Passou o tempo a criar intrigas? Passou o tempo a criar fofocas? Como é que você passou o seu tempo? E nós, quando voltamos ou recuamos para a história dos homens, dos piedosos, Hassan Basri, rahimahullah, ele diz que eu tive a oportunidade de encontrar com vários tipos de povos, ou vários povos, com vários povos, e eles aproveitavam o máximo, dedicavam o máximo no seu tempo na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje eu encontro povos que estão muito preocupados com dinar e dirham. Estão preocupados com dinheiro. Estão preocupados com dinheiro. Os antepassados, os piedosos, os antepassados, eles dedicavam o seu tempo na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, de aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós dedicamos o nosso tempo na distância para com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos distantes de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é que qualquer coisa que acontece nas nossas vidas, nós, em vez de voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, logo lembramos, não, existe aquele molana ali que faz tawiz. Porque você não está próximo, você não conhece Allah subhanahu wa ta'ala. Você não dedica o teu tempo em aprender o conhecimento referido, o conhecimento que aproxima Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Coran e o Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jawzi, rahimahullah, ele diz que dentre as criaturas de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala criou, uma das melhores criaturas é o tempo. Ele é nobre, ele é valioso, ele é precioso. E se o ser humano não aproveitar o seu tempo aqui no dunya, onde é que irá aproveitar? No akhirah é para você prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala, não é para aproveitar. No qabr, você se morreu, é enterrado, você já não faz nenhuma ação lá embaixo. Lá é só para você ser questionado. O que você fez no dunya? O que você fez com a riqueza? O que fez com o tempo? Como é que você aproveitou o tempo? Será que você tirou o tempo para ensinar a tua esposa? Você tirou tempo para ensinar aos teus filhos? O que você fez com o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu assim? Com a riqueza que Allah concedeu assim? Será que nós, da forma que nós somos negligentes, teremos coragem de responder a Allah subhanahu wa ta'ala? Com tanta negligência que existe no tempo, não aproveitamos o tempo, porque temos muito tempo, temos 24 horas. Então nós desperdiçamos o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. Mas nós temos que ter, a nossa consciência tem que pesar e sabermos de que um dia estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala e teremos que responder essas questões a Allah subhanahu wa ta'ala. Não sei se nós teríamos palavras para responder a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, caros irmãos, respeitosas irmãs, temos o dever de aproveitarmos o nosso tempo naquilo que é o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala.
aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não desperdiçarmos nem um segundo da nossa vida. Nem um segundo você pode desperdiçar, porque esse segundo desperdiçado você terá que prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "La tazulu qadamun 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Diz que os pés do servo estão a caminho da sepultura, estão a caminho do Qiyama, até que ele for questionado quatro questões, 4 perguntas. A primeira, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an jasadihi fima ablahu. Como é que você usou o seu corpo? Como é que você usou o seu corpo? O que é que você fez de útil para o seu corpo? A sua boca, será que você evitou mentiras? A sua mão, será que evitou falsos testemunhos? A sua parte privada, o que é que você fez com ela? Usou como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que devia ser usado? Os nossos pés, onde é que nós usamos os nossos pés? As nossas mãos, a nossa visão, a nossa audição, tudo isso faz parte do corpo. An jasadihi fima ablahu wa umrihi fima afnahu. E a sua vida? O que é que você fez com a sua vida? De benéfico, de útil? Você beneficiou a humanidade? Você beneficiou a si mesmo com o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te aqui no dunya? Esses 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, nós os jovens temos aquela mentalidade que se meu pai viveu 60 anos, então eu também irei viver 60 anos. Se os meus avós, a minha descendência é uma descendência que vive muito, então eu também irei viver muito. Temos tempo para frente. É assim que nós pensamos. Mas nós estamos muito enganados. A qualquer momento, um de nós pode partir. Não existe essa coisa de que a minha descendência sempre viveu muito, ou sempre viveu pouco. Então aquilo é hereditário. Não é bem assim. Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe quando é que este há de viver e quando é que aquele há de viver. A sua vida, o que você fez aqui no dunya? Estava ocupado no negócio? Tirou tempo para Allah subhanahu wa ta'ala? Tirou tempo para os seus filhos? Nós temos várias responsabilidades. Nós, os seres humanos, não é só no tempo. Nós temos várias responsabilidades. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos essa responsabilidade. Porque o ser humano é atrevido. Ele aceitou carregar essa responsabilidade toda nas suas costas. Então um dia seremos questionados e teremos que responder a Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano, como eu disse, foi atrevido em carregar essa amana, essas responsabilidades. Nós casamos, homens e mulheres. Temos a responsabilidade, nós como homens, temos a responsabilidade de cuidar das nossas esposas. Pois aparecem filhos. Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Nós temos que saber dividir o nosso tempo para as nossas esposas, temos que saber dividir o tempo para Allah subhanahu wa ta'ala, temos que dividir o nosso tempo para os nossos filhos, temos que dividir o nosso tempo para as nossas empresas, para os nossos trabalhos, para os nossos trabalhadores, uma série de responsabilidades, mas nós temos que saber gerir. E sem agenda, nós não conseguimos fazer nada. Sem agenda, nós não conseguimos fazer nada. Por isso é que existem pessoas, conheço muitas pessoas, dizem que têm problema de memória. E fazendo uma análise muito profunda, concluí que não tem problema de memória, é falta de agenda. Você está no serviço com ele, diz que esqueci celular em casa.
Mas como é que você pode esquecer celular em casa? Às vezes diz que esqueci as chaves de casa na porta. É falta de agenda. Ele só sai de casa porque amanheceu e tem que sair. Não é bem assim. Antes de sair você tem que ver. Porque esse é um tempo perdido. Você chega no teu serviço e lembra-se que esqueceu o celular, esqueceu a chave, esqueceu o fogão ligado. Você tem que voltar. É um tempo perdido. Esse tempo perdido, você será questionado no dia de Qiyamah, porque você não tinha agenda. Você tem que trabalhar com agenda. Compre uma agenda, onde ver que muita coisa há de mudar nas nossas vidas. Muita coisa mesmo. E é assim que nós temos que ensinar as nossas crianças. Aqueles pais, aqueles encarregados que têm os seus filhos que estão a memorizar o Corão, nós temos que trabalhar com um plano e dizer aos nossos filhos, olha, você tem que escrever tudo aí. Por dia, diariamente, quantas páginas do Corão você consegue memorizar? Eu consigo uma página. Tá bem, escreva ali que você tem que fazer uma página por dia. Depois da nova lição, tem que fazer o quê? Tem que apresentar aquilo que você apresentou ontem. A lição anterior. Tá bem? Depois de apresentar, tem que apresentar revisão. Ensinar a criança desde pequena, naquela idade que ele consegue já distinguir as coisas. Que olha, você diariamente tem que fazer isto. Vocês vão ver como a criança há de crescer saudável. Em nome de Allah, vocês vão ver uma grande diferença nas nossas crianças. Porque elas crescem como capim. Ninguém cuida do capim. Basta cair a chuva, sai capim. Aquela pouca água que nós regamos, sai capim. Os nossos filhos não podem funcionar assim, não podem crescer assim. Eles têm que crescer com um plano, com uma agenda. E quem é que traça isso? São os pais. Não esperem os vossos filhos fazerem isso. Nós obrigamos nossos filhos a fazerem salat. Você tem que fazer salat al-dhuhr. E ele despacha o salat. E você diz que, não, repita o salat. Quem é culpado? É o pai. O pai ensinou o filho a fazer salat? Não. O pai só quer ver o filho a fazer salat. E a criança vai crescendo assim, sem concentração nenhuma, sem khushu nenhuma. Não, basta fazer movimentos. O pai tem essa obrigação de ensinar aos seus filhos. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ. São as 4 coisas que seremos questionados. A sua riqueza. Como é que você conseguiu a sua riqueza? De forma halal ou haram? Infelizmente, nós, na era que nós vivemos, poucos de nós é que se preocupa com a sua riqueza. Se é halal ou é haram. Há pessoas que dizem que eu não hei de sofrer. Eu não hei de sofrer. Então prefiro aldrabar as pessoas, prefiro roubar, prefiro trabalhar com a usura, prefiro trabalhar com drogas, prefiro fazer isto, ser ladrão, fazer isto e aquilo, não sei o quê, mas eu não hei de morrer pobre. Ficam ricas esse tipo de pessoas e depois começam a patrocinar nos masjids, começam a pagar imãs com dinheiro roubado, começam a tirar zakat com dinheiro roubado, começa a pagar energia, água, nos orfanatos, nos colégios, nos massagens, ajudam homens, mulheres viúvas, solteiras, órfãos e tudo isso com dinheiro haram. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." O halal está explícito e o haram também está explícito. Tudo nós temos que aprender aqui no mundo. Como fazer negócio? Allah ensinou-nos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ensinou-nos. Isso não é carisma, não é um dom que você nasce com ele. Você tem que aprender. Por isso que a política de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu é que todo comerciante tem que aprender as regras ou as leis do negócio. As leis do negócio tem que aprender, que é para você não comer dinheiro ilícito, haram. Como é que você ganhou a riqueza e como é que você gastou essa riqueza? Na obediência ou na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala?
E as tuas ações, como é que eram? Eram perfeitas ou imperfeitas? Porque em todas as ações Allah subhanahu wa ta'ala exige a perfeição. Em todas. Só houve movimentos, há pessoas que vêm no mas não, já cumpri com a minha obrigação, faz os movimentos, acabou. A minha obrigação já acabou, já terminou. Não é bem assim. Quando Jibril alayhi salam perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz: "Akhbirni anil iman", informa-me acerca do iman. "Akhbirni anil islam", depois o terceiro diz: "Akhbirni anil ihsan", informa-me acerca da perfeição. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka". Adore Allah subhanahu wa ta'ala como se você estivesse a observar a Allah subhanahu wa ta'ala, como se ele estivesse aqui. Se você não conseguir ver a ele, então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está a observar-te. Portanto, caros irmãos, para terminar, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe no nosso tempo, abençoe na nossa família, na nossa esposa, nos nossos filhos, em todos os afazeres da nossa vida. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وقد أمركم الله بأمر وهو بدأ بنفسه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.